Fala aí, galerinha, aqui quem fala é o professor Renato Amigo, professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir mais uma resolução de questão de vestibular aqui no nosso bloco 5. Hoje eu vou resolver a questão 3 da prova da Medicina São Camilo, prova que é para ingresso em 2020, então a prova que aconteceu aí no finalzinho de 2019, tá certo? Então vamos lá para a questão 3 da prova da Faculdade São Camilo, curso de Medicina. Bom, considere as ilustrações das moléculas de amônia e dióxido de carbono. Então tá aqui a amônia e tá aqui o dióxido de carbono. Bom, no item A, ele pergunta qual a força intermolecular que mantém as moléculas de amônia unidas. Levando-se em conta a polaridade das ligações, classifique as ligações covalentes presentes na molécula de dióxido de carbono. Item B. A amônia, ao reagir com dióxido de carbono em recipiente fechado, produz ureia conforme o equilíbrio químico. Amônia mais dióxido de carbono, produzindo a ureia e água. Considerando o princípio de Le Chatelier, explique o que ocorre com a quantidade de ureia quando há uma redução da pressão do sistema. Determine o teor percentual de nitrogênio presente na ureia. Então olha só que interessante que ele faz no item A. Basicamente, força intermolecular e polaridade de ligação, não é polaridade de molécula, toma muito cuidado com isso. E no item B ele fala sobre equilíbrio químico e sobre cálculo químico, quando ele pede o teor percentual de nitrogênio na ureia. Bom, quando a gente fala em polaridade, isso aqui eu vou só fazer uma observaçãozinha aqui, tá? Primeiro, o VUNESP adora colocar força intermolecular, então vai ter força intermolecular na prova, não tem jeito, né? Agora, quando a gente fala em polaridade de ligação, qualquer ligação entre átomos diferentes é considerada uma ligação polar, tá certo? Só vai ser apolar, tipo, se eu tiver isso aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o ozônio. Ó, os átomos aqui não são iguais, então a ligação aqui é uma ligação apolar. Se os átomos são diferentes, a ligação é sempre polar. Eu não estou dizendo que a molécula de CO2 é polar, porque você tem uma ligação polar para cá, uma ligação polar para cá, esse dipolo aqui ele vai se anular e no total a molécula de CO2 é apolar. Mas ela é uma molécula apolar formada por ligações polares e eu sempre falo isso em aula. Isso é uma pegadinha que os caras costumam colocar em vestibular, é que tá a prova, né? Pô, pro vestibular de 2020, né, cara? Isso é uma pegadinha que é recorrente nos vestibulares, beleza? Aqui tá a nossa resolução. Então no item A força intermolecular que mantém as moléculas de amônia unidas é a força, né, do tipo ligação de hidrogênio, porque você tem o hidrogênio ligado a um dos 3 átomos mais eletronegativos, que é ou flúor, né, ou oxigênio ou nitrogênio. Então, se o hidrogênio estiver ligado diretamente a um desses 3 átomos aqui, a força intermolecular é ligação de hidrogênio. E o pessoal que elabora a questão de vestibular simplesmente ama ligação de hidrogênio. Eles simplesmente amam ligação de hidrogênio. Então a gente vai usar aí, se você não sabe nada, lógico que você que assiste o nosso canal, você sabe, você manja, mas se você não souber nada, mete lá a ligação de hidrogênio e vai ser feliz, tá bom? Então, beleza. Aí na molécula de CO2, as ligações covalentes entre os átomos de carbono e hidrogênio carbono e oxigênio, perdão, são polares. Então, a ligação entre átomos diferentes sempre vai ser polar, tá? No item B, ele pede para primeiro a gente olhar para o equilíbrio e falar o que acontece quando a pressão diminui, né? Então, vamos lembrar que se eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume. Se eu diminuir a pressão, eu aumento o volume. Sempre que eu tenho uma diminuição do volume, eu desloco para onde tem menos moléculas gasosas. Quando eu tenho um aumento do volume, eu desloco para onde tem mais moléculas gasosas. Então, ó, diminuindo-se a pressão, por consequência aumentei o volume, o equilíbrio será deslocado para o lado com maior quantidade de gás, ou seja, para o lado dos reagentes. Então, se você diminuiu a pressão, né? Diminuiu a pressão, reduziu a pressão, você vai deslocar para onde tem mais gás. Então, você vai deslocar aqui para o lado dos reagentes, beleza? E se o seu intuito era produzir a ureia, você está fazendo uma cagada no seu equipamento, beleza? Então, o certo aqui seria aumentar a pressão, que se desloca para onde tem menos gás, beleza?
Então você aumentou a pressão, desloca para onde tem menos gás. Diminuiu a pressão, desloca para onde tem mais gás. Nesse caso, onde tem mais gás é aqui do lado dos reagentes, beleza? Bom, para calcular a porcentagem de nitrogênio na ureia, eu vou pegar aqui a ureia e vou calcular a massa molecular da ureia. Então eu tenho 28 gramas, que aqui é 2 vezes o nitrogênio, então dá 28. 2 vezes 2, que dá 4 vezes o hidrogênio, que dá 4. Uma vez o carbono, que dá 12, uma vez o oxigênio, que dá 16. Somando tudo isso aqui dá 60 gramas. 60 gramas equivale a 100% da massa da ureia. Bom, o nitrogênio está representado aqui, 28 gramas. Então, 28 gramas, que é o que eu tenho de nitrogênio, equivale a 46,7% de nitrogênio aqui na nossa amônia, beleza? Na nossa ureia, perdão. Então eu tenho 46,7% de nitrogênio na molécula de ureia, beleza? Bom, então terminamos aí a resolução de mais uma questão aqui no nosso bloco 5, o bloco de resolução de questão de vestibular. Se você gostou do vídeo, por favor, clique no botão curtir. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Se você também tem algum problema, alguma questão de vestibular que você não sabe resolver, é só você enviar o arquivo da prova em PDF para mim, indicando qual é a questão, que eu coloco ela aqui na nossa programação para resolução, beleza? Por aqui então me despeço de vocês e digo beijo, tchau!